quem estava aqui no quarta-feira do Ministério da Mulher? Quem estava aqui? 1, 2, 3, tá ok. 4, né? Comigo 5, minha esposa 6, né? Meia dúzia de pessoas, né? A mensagem, eu fiquei maravilhado com a mensagem do Ministério da Mulher. Trouxe uma mensagem com outro foco, que diz que a palavra de Deus, a cada hora que você lê, a cada minuto que você lê, ela se renova, ela nunca fica velha, é um baú, né? Você tira preciosidade, né? E eu trouxe um outro foco, lindo, eu fiquei maravilhado com essa mensagem. Eu vou ler aqui, vocês vão pegar a palavra de Deus, Mateus, capítulo 17, todo mundo com a Bíblia aberta, verso 24 a verso 27, 4 versinhos da Bíblia, nós vamos tirar muita riqueza aqui desses versos. Eu vou ler e nós vamos fazer um comentário. 17, Mateus 24 a 27. Todo mundo já? Amém? Amém. Vamos lá. Jesus paga o imposto. A minha Bíblia, eu trouxe até uma letra maior aqui para eu poder ler sem ordem, né? Ela fala a moeda na boca do peixe, né? E essa aqui, que é a Bíblia missionária, fala Jesus paga o imposto, né? E em outras traduções fala Jesus paga o tributo, né? Mas é tudo a mesma coisa, né? O título, as pessoas que colocam o título. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiu-se Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntavam: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo-lhe na boca, acharás um estaca, toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Fantástico, né? Que 4 versos preciosos, né? E interessante que eu fiz uma anotação aqui, antes de começar a mensagem, que o Senhor conhece as nossas necessidades. Esses 4 versos aqui. Uma reflexão. Ele conhece as nossas necessidades e vai nos suprir. Primeiro ponto, ok? Amém, irmãos? Deus está no controle. Ainda que seja impossível para nós, Ele está no controle. Agora precisamos a sério, precisamos ter fé, estar sensível ao Espírito Santo. Meu irmão fez a oração, citou muito o Espírito Santo. Ok, ótimo. Sensibilidade ao Espírito Santo. E o quarto aprendizado é ter perseverança. Se nós tivermos perseverança, vai ser conforme a nossa fé. Lindo, né? Então, nesses versos, se nós lermos apressadamente, não vamos ver a riqueza de detalhes que Mateus mostra aqui. Interessante. Por que só Mateus? Eu gosto de ler os milagres de Cristo. Sou apaixonado. Já é o 9º milagre de Cristo com esse que eu estou trazendo aqui para os irmãos. Interessante, porque Mateus, só no livro de Mateus. Interessante isso, por que isso? Porque Mateus, ele tinha uma profissão, e a profissão dele, qual era a profissão de Mateus antes de aceitar o Evangelho? Cobrador de impostos. Ele era funcionário da Receita Federal de Roma. E ele conhecia bem dinheiro, finanças. E esse aqui fala sobre dinheiro. É o único que fala sobre dinheiro, no qual Pedro foi beneficiado e Jesus indiretamente também. Nós vamos ver a introdução aqui
as considerações primeiro, a singularidade desse milagre, o significado desse milagre e as lições do milagre para nós. Interessante. Aqui, o Dr. Rodrigo Silva fala que é uma das passagens mais difíceis de se entender. Eu achava que era simples. 4 versículos. Interessante. O porquê, né? É um milagre relatado somente, exclusividade de Mateus. E também é exclusivo para nós hoje. Fizemos uma boa escolha. Vamos enriquecer nossa vida espiritual hoje. Nos 4 evangelhos, nós temos 35 milagres catalogados. Eu não refiro aqui a todos, transfiguração, nascimento, evento da cruz, e nem aqueles que ele curava a todos. No caminhar da Galileia ali, ele curava todas as pessoas que vinham a ele. Mas catalogado só tem 35. Interessante, né? E a menção aqui a Pedro e ao mar da Galileia. Que exclusividade, né? Pedro morava em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. E Jesus esteve ali com ele por 3 anos. Esteve agregado na casa de Pedro, morando com Pedro. Interessante, né? E sobre o mar da Galileia, olha só como é interessante. 8 milagres envolvem Pedro, diretamente ou indiretamente. 8. 6 envolvem o mar da Galileia. E 5 envolvem tanto o mar quanto Pedro. Então 8, 6 e 5, 8 com 6, 14, com 5, 19. 19 de 35 é mais de 50%. Então eu acho muito relevante. É muito importante. Mais de 50%. Já pararam para pensar? 4 versículos. Que horizonte espiritual. E no contexto aqui, a gente leu o texto, os 4 versos, o contexto todo, os discípulos estavam questionando quem seria o maior no reino de Deus. Eles estavam discutindo. Aí logo veio a mensagem de reflexão. Esses 5 milagres beneficiaram a Pedro diretamente. Quer ver? 5. A cura da sogra de Pedro, 1. A pesca maravilhosa, 2. Quando Pedro estava andando em cima das águas, 3. Quando ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote de nome Malco, especificou o nome Malco, ficou sem orelha, Jesus fez lá, implantou a orelha dele, na hora. 4. E a libertação milagrosa, relatados em Atos 12, verso 9, todas as pessoas estavam reunidas com as portas fechadas, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, e bateu na porta. A menina foi lá e voltou e falou: é Pedro que está aí. Ninguém acreditou. Interessante, né? 5 beneficiaram diretamente a Pedro. E o mar da Galileia, que é muito relevante. Diz que aqui é uma das rotas de Jesus, ali. Em torno de 90% dos milagres foram feitos ali naquela região. Uma região, um acidente geográfico mais citado nas Escrituras. Ali. Interessante, né? O mar de águas doces. Eu e minha esposa, nessas andanças por aí, nós tivemos o privilégio de conhecer Alter do Chão, o maior aquífero de água doce do mundo, no oeste do Pará. Tudo doce. Nós navegamos ali de barco, tudo água doce. E eu falei para o barqueiro: aqui é o Mar da Galileia. Ele falou assim: que todo mundo fala. Eu falei: fala mesmo? Aqui sim. Aí ele explicou ali aquela região fantástica, né? A Praia do Amor. Nós tivemos, eu e minha esposa ali, subimos o pico lá e vimos aquela região 360 graus, assim, uma coisa fantástica. Estivemos lá numa época propícia, na região amazônica. Ali mostrou ali. Quem não conhece o Mar da Galileia,
só ouviu falar, vá conhecer essa região que vocês vão ficar maravilhados. Oeste do Pará. E esse mar aqui, que Jesus fez esses milagres, ele começa lá no Líbano, lá em cima. Desce a Síria e forma ali um mar de... A lição fala da escola sabatina na semana passada, 273 quilômetros quadrados. É como se fosse daqui do ponto que eu estou, a Itatiaia, faça uma curva para a direita, sai no Penedo, Barão, para Maringá e volta para Resende. Só que fazendo essa parte geográfica, desenha-se uma harpa de cima, aéreo, você vê o desenho de uma harpa, chama-se Mar de Quinerete, mar semelhante a uma harpa. Diz rabinos que Jesus fez 7 mares, mas se deleitou no mar da Galileia, um mar que nem é mar, é um grande lago de águas doces. Interessante, né? Como é que é maravilhoso o local que ele esteve ali. E diz que ele se posicionou muitas vezes da água e falava para a terra, e a palavra dele era ouvida para milhares de pessoas. Houve muito questionamento. Hoje já se sabe que lá do Hermon, lá de cima das montanhas geladas do Hermon, saem os ventos gelados lá, nas colinas da Galileia, bate no mar, e quem está no mar, quem fala do mar, ouve na terra, até as campinas, até as plantações nos planaltos. Coisa fantástica. Nós temos uma réplica disso aí lá em São Lourenço. Você chega em São Lourenço, lá no centro, e fica assim e fala. E aquilo ali ecoa e sua voz dá uma dimensão imensa. Isso aí, feito humanamente, né? E lá no Mar da Galileia, é naturalmente, onde Jesus não usava o microfone, só na voz. E na força do vento e na natureza, ele conseguia falar para multidões. Fantástico. Por isso que tem essa dimensão imensa ali no Mar da Galileia, né? A singularidade desse milagre. Quantos milagres? Não sabemos. Milhares de milagres ele fez. Ele curava todos. Tanto é que quando ele ia para a Galileia, de barco, as pessoas estavam lá, multidões, para ouvi-lo. Por quê? 21 quilômetros por 13. 21 quilômetros. As pessoas pegavam a parte mais curta, 13 quilômetros. Eu e minha esposa caminhamos a cada 10 minutos 1 quilômetro. 13 quilômetros vai dar 110 minutos. 1 hora tem 60, menos de 2 horas caminhando, você já está lá vendo Jesus ao vivo e a cores, né? Soltando no barco. Então, por isso tinha milhares de pessoas. As pessoas acharam impossível. Não é impossível, não. É possível. Porque isso é um grande lago de águas doces com dimensões demarcadas. 21 por 13 quilômetros. É possível, né? E interessante que esse milagre aqui é catalogado somente em Mateus. Porque Mateus, ele tinha essa profissão, essa especialidade. E ele mostra aqui que Jesus foi beneficiado. E é o único milagre que envolve dinheiro. E esse homem era um especialista em finanças. É um dos motivos, como ele era um especialista, ele foi escolhido por Deus para relatar isso. Exclusividade de Mateus. Envolve um peixe só. A pesca, um peixe só. Interessante. Na pescaria que ele fez, que ele jogou a rede, ele pegou muitos peixes. Já está comprovado que é a tilápia que dá naquela região. Já está comprovado que era tilápia mesmo, podem pesquisar. E ele pegou 153 grandes peixes nessa pescaria. Um homem habilidoso, criado, pescando, de família de pescadores, e o pai dele era um empreendedor da pesca, e ele teve esse passado pescando grandes peixes. Na primeira e na segunda multiplicação esteve presente. E Jesus manda ele pescar de anzol.
carpinteiro itinerante da Galileia, manda um profissional habilidoso pescar de anzol. Olha só. E é o único milagre que não é contado, terminado. Parece que falta o verso 28. Vocês vão entender o porquê. Quando Jesus curou o paralítico, ele falou o quê? No final, toma o teu leito e anda. Terminou. A Lázaro, sai. E depois as pessoas tiraram as faixas e ele mandou dar de comida. Vem para fora. Termina. Mas esse não. Interessante, né? A professora Vivinalda deveria saber mais que eu se fosse contar essa história, porque aqui diz que o milagre é uma redundância. Por quê? Porque falar e fazer é a mesma coisa. Em português as pessoas estudam isso, né? Porque ele é todo poderoso. Amém. Ele lá na transfiguração mostrou a deidade dele. E aqui ele não termina. Por quê? Porque vamos meditar, pesquisar e tirar lições para a gente. É uma redundância. Interessante, achei fantástico isso. O significado do milagre. Os cobradores aqui não eram cobradores amigos de Mateus. Mateus era cobrador de imposto de Roma. E esses eram cobradores de imposto do templo. E era cobrado quem tinha mais de 20 anos. Jesus tinha mais de 20 anos. Morreu com 30 e tinha mais de 20 anos. E Pedro também. Já matamos aqui que ele tinha mais, era o mais velho dos discípulos, provavelmente. Cobrava-se 2 dracmas para cada pessoa com mais de 20 anos, uma vez por ano, para a manutenção do templo. Interessante. Jesus não tinha dinheiro. 2 dracmas, era 2 valores, 2 diárias. 2 diárias. Provavelmente, hoje uma diária, para ser justo, R$150. Se você der comida, um lanchinho para a pessoa, uma pessoa vai fazer um serviço na sua casa, R$150, R$180, está de bom tamanho, né? 2 diárias para cada um. Então, Jesus já estava devendo 4 diárias, né? 2 dele e 2 de Pedro. 4 dracmas. Lucas 15, verso 8. E ele manda fazer o quê? Vai lá, jogue o anzol, pegue o peixe, abra a boquinha do peixinho, da tilápia, né? E pegue um estáter e paga para mim e para você. Interessante, né? Eu consultei meu filho hoje. Eu telefonei, ele está lá em Brasília. Eu telefonei para ele para pegar a explicação. Ele me deu uma explicação de 2 horas e encheu meu celular de informação para enriquecer. Isso não tem condição, é pouco tempo que a gente tem para falar. Vou usar só 1 minutinho do que ele me falou. É muita coisa, é muita riqueza. Como é que Deus dá essa riqueza para a gente, de conhecimento, para a gente aplicar na nossa vida, né? Olha só, um estáter equivale a 4 dracmas. Uma dracma é uma moeda grega de prata grande. 4 dracmas. Imagina o Pedro, quando saiu, pensou: será que eu vou pegar 4 dracmas na boca dessa tilápia? É impossível, eu sou pescador de formação. 4 dracmas vai afundar o peixe. Ele tem uma bolsinha de ar lá dentro para flutuar, ele não vai ter condição. Não sei o que pensou Pedro, mas Deus está na frente, né? Uma moedinha, um estáter, uma moedinha pequena, de ouro. Meu filho passou para mim os dados, 8,6 gramas. Essa moedinha estáter, 8,6 gramas. Cada dracma, 11 gramas. 44 gramas. Impossível. Não sei o que Pedro pensou. Vai lá e pega para mim e para ti.
tirou uma moedinha de ouro estátua dentro da boca do peixe e pagou o equivalente a pato. Olha só a pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Aquela que espera uma resposta positiva. A estrutura gramatical. Ele paga o imposto? Eles fizeram isso com Pedro. Armaram uma cilada. Pedro, ele paga o imposto? O Pedro paga. Caiu. Aprenda uma coisa. Na justiça se usa isso. Toda vez que você for abordado, você tem direito de um defensor, um advogado. Você não precisa falar nada para se te incriminar. Fica com a boca caladinha. Sabe para quê? Porque você pode cair nessa aqui. Uma pergunta retórica, você dá uma posição, se incrimina você ou a terceiro. Pedro incriminou Jesus. Ele paga. Ele sempre quis adiantar as coisas. Sim. Meteu os pés pelas mãos. Capítulo 17, verso 25. Quando Pedro entra em casa, Jesus antecipou, não deixou de falar nada. Aí Pedro entendeu. Ele já leu meus pensamentos. E Jesus foi rápido. Aconteceu a mesma coisa na transfiguração. Quando ele quis falar, Deus interrompeu a Pedro. Mostrou a deidade de Jesus. Lá na transfiguração. E ali, Jesus interrompeu a Pedro, mostrando que ele era o Filho de Deus. Amém. Ele contou a história antes de Pedro levar a história para ele. Jesus era isento da taxa. Ele era levita. Os levitas, os sacerdotes, os profetas são isentos da taxa, do imposto. Ele era profeta, mestre e rabi. Pedro sabia disso. Mateus 17, 25. Jesus fala que o Filho é dono do tempo. Ele é dono do tempo. Aí Jesus operou o quê? O milagre e resolveu a polêmica. Onde está esse milagre? Fala aqui que está na conjunção dos fatores. Um peixinho fisgado com anzol. Um estáterzinho pequenininho, equivale a 4 moedas grandes de prata, para pagar os 2 impostos dele, de Pedro. Probabilidade matemática. Eu estava conversando com meu filho, cara, que tanto conhecimento que ele me deu que dá para fazer 10 ferrões. Probabilidade nenhuma. Não existe. Milagre não tem probabilidade matemática. Ó, eu trouxe para vocês aqui, ó, um jogo, não está jogado não, né? É só o folheto que eu peguei na casa lotérica, da loteria, Mega Sena, 6 números. Sabe qual é a probabilidade matemática de você riscar 6 números aqui, ó, e fazer a mega? Está aqui atrás, ó. 1 por 50 milhões. Se toda a população, o nenenzinho que acabou de nascer agora, alguém fizesse um jogo para ele, e o ancião de 100 anos fizesse um jogo, qual é a população do Brasil? 200 e quantos milhões de habitantes? Vamos botar aí, vamos botar 250, vamos aumentar 35 milhões. 250 dividido por 50, 5 pessoas acertam. E tem pessoas aí loucas querendo acertar isso. Probabilidade matemática. Aqui não tem nenhuma, porque é um milagre. Interessante. Paulo fala aqui, ó. Eu tirei uma passagem de Paulo. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o quê? A Deus. Qual é a nossa dificuldade? Eu não sei. Mas eu sei uma coisa, Jesus resolve. Tem uma senha. Tem que crer. Quer ver?
se eu der meu cartão de crédito aqui, eu faço esse teste, eu dou meu cartão de crédito agora, para qualquer um de vocês tentar desviar minha senha de 6 letras, ninguém vai conseguir. E se quiser ir lá no banco tentar 3 vezes para bloquear o cartão, eu deixo. Sou um hacker experiente e difícil. Mesma coisa, a senha aqui é crer. Se você colocou seus pedidos aqui hoje, se não crer que vai acontecer, não vai acontecer nada. Oração intercessória, você tem que crer. Temos exemplos dessa. Para a gente, meu filho passou algumas informações, eu vou usar uma só dele, que eu achei fantástica. Tem diversas, né? Que a gente íamos se sentir assim, super enriquecido com 4 versículos da Bíblia. O starter, o peso dele é 8,6 gramas. Starter. A média, 8,6 gramas. Meu filho estava falando comigo, pai, um diamante rosa, de 1 quilate. Rosa por quê? Porque a formação dele, ele foi deformado na estrutura cristalina dele. Ele se torna rosa, uma coisa raríssima no mundo todo. 1 quilatezinho. Já foi leiloado 1 quilate por 23 milhões. Um diamantezinho de 11,3 quilates. E ele colocou aqui 1 quilate. 5 quilates é para grama. Ele colocou em grama aqui. 8,6 gramas dá 43 quilates. Se fosse colocar, vamos substituir a moedinha por um diamante rosa. Sabe quanto valeria? Se fosse hoje, Jesus fala assim, tu está com problema? Está com dificuldade? Vai lá e pega um diamante rosa na boca daquela tilapinha. Você fosse pescar, se tirasse. Sabe qual é o valor dela? Meu filho passou aqui para mim, olha. Em Hong Kong, num leilão de Hong Kong, foi leiloado por 259 milhões e 500 mil. Esse diamantinho, pequenininho, do tamanho de um starter. Lá no sudeste da China, Hong Kong. Deus pode tudo? Não pode. E a gente reclama de tudo, né? Deus faz o que quiser, faz um milagre para resolver seus problemas agora. Isso, imagina um valor desse. Um valor de 25, 50 megas. Interessante, né? É profundo, não é? Deus pode tudo. E a gente ainda desconfia das promessas de Deus. Aqui fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Jesus lê o quê? Os pensamentos nossos. Ele sabe o que nós precisamos. Agora nós temos uma obrigação com o milagre. Qual é? Crer. Tudo é possível aquele que crê. Vamos dar muitos exemplos. Lázaro. Antes de o milagre acontecer, tiveram que fazer o quê? Remover o quê? Moisés. Já foi pregado aqui no púlpito. E eu não sabia. Antes de o mar abrir, eu imaginei que ele tocou o pé. Foi pregado aqui. Ele entrou. Diz que água no umbigo é sinal de quê? Perigo, né?
Ele entrou no mar e o mar abriu. Ele teve que entrar no mar. Deus espera de nós o quê? Crer. Se a gente não crer, não vai acontecer milagre nenhum. Estamos dispostos a abrir mão de nossos direitos para resgatar um relacionamento? Estamos? Jesus abriu mão do seu direito e pagou, sem dever. E nós, estamos dispostos a abrir mão? Tem aqui alguém injustiçado? Se tiver, Jesus vai falar, sabe o quê? Pague o imposto mesmo sem dever. É difícil? Para mim é difícil, mas não é impossível. Aquele que crê, tudo é possível. E Jesus manda a gente pescar, por quê? Porque ele vai colocar a moeda na boca do peixe. Ele vai solucionar o problema de cada um, seja o que for. O milagre é o impossível. E tudo é possível àquele que crê. E o impossível, Deus faz. Será que aqui no nosso pequeno grupo tem alguém com crise de relacionamento? Eu falo na minha casa, falo com minha esposa e repito, que pela repetição a gente grava. Eu era assim, eu não vou engolir um sapo, eu sempre falava. Mas para você ser feliz tem que engolir um brejo inteiro, tem que aprender com a vida. Na partilha, a gente fala na partilha. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Aí o indivíduo quer ter razão, então você não vai ser feliz. Abra mão dos seus direitos para ser feliz. Interessante, né? Tanta experiência que a gente tem na vida, né? A gente não pode contar que o tempo é curto. Mas eu lá no pesqueiro em Tamonte, eu fui com minha esposa, a gente sempre sai por aí para comer alguma coisa no domingo, né? Eu estava no pesqueiro lá. E todo mundo armamos lá para poder pescar, colocamos a trepinha lá no anzol, pegamos a vara e a família espanhola estava aqui, nós fomos levando o pessoal lá para participar com a gente, a tia, né? E eu falei assim, eu sou bom nisso, eu me apressei, tipo Pedro. Fui lá, joguei, não peguei nada. Joguei, não peguei nada. Puxa, não peguei nada, não pegava nada, eles comiam a isca. Aí minha netinha de 10 anos nem jogou, a coitadinha botou a isquinha e a isca caiu no bicho, pegou já uma tilápia. Aí nós puxamos a tilápia. Eu falei, já que eu não peguei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma fotografia e botar no YouTube e no Facebook, no Instagram. A foto, tirei a foto lá, aquele peixe pulando, que nós íamos comer o peixe. E ela pescou o peixe, eu tirei a foto. Mas não foi eu que pesquei, não, foi a coitadinha que pescou. Eu sou ruim disso. A história aqui, eu fiquei impressionado quando foi falado aqui. A gente fica lembrando das coisas, dos passeios que a gente faz, como se encaixa, como Deus maravilhoso. Nos ensina pela experiência. Tem alguém com mágoa de alguém aqui? É difícil perdoar? Para mim é impossível. Mas se você estiver com Deus, vai ser possível. Tem um adágio popular. É um tipo de provérbio, adágio, né? Uma mensagem para a gente. Fala o quê? Você está estressado? Vai fazer o quê? Vai pescar. Se o cara parar para pensar, é uma mensagem, não é? Aqueles aqui, nosso pequeno número de ouvintes, que quiser encontrar uma moedinha na boca do peixe, solução de todas as dificuldades nossas. Aqueles que necessitam de um milagre aqui. Quem não necessita pode ficar sentado, mas quem necessita de um milagre, eu quero que fique em pé. Nós vamos fazer uma oração.
Eterno Deus que está nos céus, Amém, Senhor. te agradeço por estar aqui, Senhor, para falar de Ti, da Tua palavra viva, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa tocar no nosso coração, que nós possamos em casa estudar essa mensagem, praticar essa mensagem, crer no Senhor Jesus, que é todo poderoso, e o objetivo dessa mensagem não é dar o que a gente quer nessa terra, mas a vida eterna. Quando nós ressuscitarmos, aqueles que estiverem mortos, ressuscitar com a sua voz, sair da sepultura para encontrar contigo nos ares, aqueles que estiverem vivos, tiverem o privilégio de estar vivos, ser transformados e também subir aos ares, juntamente com aqueles que ressuscitaram para encontrar contigo, Senhor, junto com nossa família, com nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, com a tua igreja aqui do Montese, estejamos todos juntos. Esse é o objetivo desses grandes milagres, é o Senhor nos dando a eternidade para morar contigo, Senhor. Muito obrigado, e que Teu Espírito Santo coloque essas mensagens na nossa mente, para que nós possamos andar contigo e praticar a fé, Senhor. Se nós não tivermos fé, ter fé para a gente poder estar contigo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.